O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, visitai os mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo essa experiência do nosso acampamento Maranata. Maranatá, vem Senhor Jesus. E é uma grande alegria nós tocarmos nessa dimensão, especialmente naquilo que diz da identidade, que diz da finalidade que o nosso pai fundador, Padre Jonas, ele entendeu em relação a nós como comunidade Canção Nova. Nós existimos para preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. Tudo que você vê que nós fazemos na televisão, na rádio, na internet, os encontros que nós promovemos, este santuário, tudo tem essa finalidade, tem essa marca. Nós queremos preparar um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor. E Deus, Ele nos escolheu para viver essa experiência, para fazer essa experiência. Com certeza, como diz o nosso pai fundador nos nossos documentos, existem outras comunidades que também trabalham nessa mesma perspectiva. Mas Deus nos deu essa graça e nos fez esse chamado de uma maneira muito especial. O tempo do advento, para mim, é sempre um tempo especial, né? Até porque o meu lema sacerdotal, ontem eu contei na Santa Missa, quem escolheu foi o Padre Jonas, né? Eu não tinha escolhido o meu lema, era diácono, vim passar uns dias com ele em Queluz, naquela época que ele ficou em Queluz, escrevendo os últimos documentos. E ele perguntou: você já escolheu o seu lema sacerdotal? Eu falei: não, padre. Ele falou: então vou rezar agora para você e vou tirar o seu lema sacerdotal. Então tá bom. Ele rezou na minha cabeça um tempo, rezou em línguas, abriu a Bíblia, aí caiu Marcos 3:3. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse é o meu lema sacerdotal. O senhor estava lá. Inclusive, o cartaz da minha ordenação sacerdotal está lá até hoje. Aqui, na verdade, é uma faixa azul com o meu lema: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo ano eu prego lá. E aí o meu lema está lá. Eu falo: é para eu não me esquecer nunca o chamado que Deus me fez. Essa vocação de preparar o caminho do Senhor. Veja só,
nós estamos nessa primeira semana do Advento, nesses capítulos do profeta Isaías, que vão falar do juízo de Deus, são oráculos do juízo de Deus contra Judá, contra o comportamento daquele povo naquele momento. Então aquele povo estava sob o juízo de Deus, mas o juízo de Deus, ele sempre veio carregado de promessas. E nós, hoje, ao escutarmos esse texto, os juízos vão até o capítulo 33 do profeta Isaías, começou no 29, nós estamos no 30, e hoje nós vamos perceber já dentro do que o profeta traz, essa força, esse poder da promessa de restauração, de restabelecimento, porque Deus não quer a condenação do pecador, que ele morra, que ele vá para o inferno. Pelo contrário, ele vai dando oportunidades para que nós nos voltemos, para que nós pecadores nos voltemos para ele e deixemos com que a misericórdia dele nos alcance. Veja só, por que os oráculos estão vindo tão fortes contra Judá, contra aquele povo eleito? Porque eles estavam procurando alianças políticas com o Egito. Eles estavam tendo um comportamento, ao invés de confiar no Senhor, de confiar nessas alianças para vencer alguma batalha, algum inimigo. Mas como que você se alia àquilo que é corrompido? Não há possibilidade, não dá para viver dessa maneira. E aí o que acontece? Aquelas alianças trouxe para aquele povo rebelião espiritual, uma autossegurança política, um endurecimento, não é, do coração e uma rejeição à palavra. Por que aquele povo passou por tantos e tantos e tantos anos no deserto, depois que saíram do Egito? Porque o Egito ainda não tinha saído deles. Então eles precisavam ser purificados, porque seria muito fácil eles se voltarem para a idolatria, porque iam para uma terra onde existia um povo que lá já morava, e era um povo idólatra, os cananeus, filisteus, os jebuseus, eles já adoravam aos ídolos. Então Deus precisava purificar, e aquele tempo foi um tempo de purificação, 40 anos, um pedacinho de terra, que dá para você quase concluí-lo num dia só. Eles rodaram ali durante 40 anos, porque era o tempo da purificação. E aqui, esse juízo que abre caminho para a promessa de restauração, que abre caminho para a luz iluminar, não é? A luz do próprio Deus, iluminar aquele povo e trazê-lo de volta a uma experiência de reavivamento espiritual, de avivamento espiritual, é exatamente esse tempo que nós precisamos estar atentos. Veja só, Deus, ele não responde aos orgulhosos. É isso que o profeta Isaías está trazendo. Deus não responde aos orgulhosos, mas ele resiste aos orgulhosos. Mas o clamor dos humildes é irresistível. E o profeta vai dizer: o povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele te atenderá. Inclusive, um livro sapiencial, né, vai dizer que a oração do humilde ultrapassa as nuvens e chega ao trono de Deus. E Deus responde a oração do humilde. Então, a gente vai percebendo que a humildade, ela precisa ser algo que habita-nos, o nosso coração, as nossas decisões. Eu estava celebrando em Brasília, na paróquia Imaculada Conceição de Maria, na novena, na terça-feira. E eu fui estudar um pouquinho, porque o texto não tinha muita oportunidade, a não ser a humildade, para eu falar de Nossa Senhora, porque era uma novena, a Imaculada, e o texto no texto era a humildade, né? Jesus estava falando sobre a realidade da humildade. Oh Pai, eu te louvo. Ele exultou no Espírito, porque o Senhor escondeu isso aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Aí eu fui num texto de um santo da igreja sobre o Magnificat, e aí ele fala que Nossa Senhora não falou, ele olhou para a humildade de sua serva, porque se eu digo que eu sou humilde, eu já estou sendo orgulhoso. Ela falou, ele olhou para a pequenez. Ela era pequena, simples, serva, e é claro, cheia de humildade. E a oração do humilde alcança o trono
de Deus. Por que cada santuário mariano a gente vê tantos milagres? Porque ela é humilde, serva. Ela vai até o trono de Deus e Deus responde às orações dela. Se você, vou voltar a morar em Cachoeira, né? Então todo mês eu ia em Aparecida rezar. Todas as vezes eu descia de propósito na sala dos milagres para ver se as fotos estavam repetidas. Das graças, nunca estava repetida. Todo mês era modificada as graças, as bênçãos. Inclusive, só para você entender, né, o poder intercessório da Virgem Maria. O padre Gabriele Amorte, que foi o exorcista do Vaticano, lá do Papa por longos e longos anos, ele num livro, ele descreve que ele atendeu muitas pessoas oprimidas pelo demônio. Ele executou o exorcismo oficial em muitas pessoas, ele rezou sobre elas com a autoridade que lhe foi dada para a libertação delas daquela opressão, daquela possessão. E ele diz, eu não consegui resolver a maioria dos casos. Eu só dizia, vai no santuário mariano. Quando a pessoa voltava e eu ia fazer o exorcismo, já não tinha mais presença do demônio. Já não existia mais qualquer influência do demônio na vida daquela pessoa. Por quê? A humildade. A palavra do profeta está dizendo, não é? Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele te atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Então, o Senhor está agora revelando a bênção. Revelando que o tempo da penúria passou. O pão da angústia, a água da aflição, representa aquelas provações pedagógicas que aquele povo havia passado. Porque as provações que Deus muitas vezes nos permite passar, elas são pedagógicas para a nossa purificação, para a nossa transformação, para a nossa conversão. E às vezes a gente acaba em momentos de grande dificuldade, de provação, falando, Deus, aonde o Senhor está? Não, Ele está ali conosco. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não recebemos provações insuportáveis, que nós não conseguimos suportar. Amém? Amém? O apóstolo Paulo vai dizer também no capítulo 8, no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre quando eu estou passando por uma grande prova, eu pergunto, é o Senhor, não é? O Senhor está me purificando, eu sei que o Senhor está me purificando, aonde o Senhor quer tratar, e aí eu vou me abrindo ali, deixando Deus me mostrar. Então agora o Senhor está dizendo, olha, o pão da angústia, a água da aflição, aquela pedagogia pela qual eu permiti que vocês passassem, está encerrada. Vocês agora ouvirão o Mestre. Vocês conseguirão enxergar aquilo que antes vocês não enxergavam. Vocês conseguirão tocar naquilo que antes vocês não tocavam. Teus olhos poderão vê-lo. Os teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. E qual é a palavra de aviso atrás de ti? O caminho é este para todos, seguir por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. O que ele está falando? O caminho é o caminho da retidão. Bata no seu peito e diga assim, se eu quero estar preparado para o encontro definitivo com o Senhor, eu preciso viver o caminho da retidão, da fidelidade a Deus. Não me desviar desse caminho. Ir na retidão, enfrentando as batalhas, passando pelas provas, até que chegue o dia do meu encontro. Que Ele venha na segunda vinda gloriosa, ou que eu vá com Ele na minha Páscoa pessoal. Mas eu quero Jesus. Diga bem forte, eu quero Jesus. E a partir de hoje, assumindo essa palavra, eu viverei essa retidão com o auxílio da graça do Senhor. Você verá, você ouvirá, você será direcionado por Deus. O Deus que em algum momento pareceu para você silencioso.
Você já viveu algum silêncio de Deus na sua vida? Muitos. Houve tempos em que você sentiu Deus silencioso? Esse silêncio não era ausência. Esse silêncio era pedagogia. Esse silêncio era afinamento da nossa capacidade de escutar. Esse silêncio era tratamento para que nós tivéssemos os ouvidos mais purificados, para que nós tivéssemos a atenção voltada para Ele, para que em algum momento nós sentíssemos a saudade da voz que um dia havia nos direcionado e que silenciou, que um dia havia nos respondido e que naquele dado momento da nossa caminhada de fé ficou em silêncio. Você já passou por algum deserto aonde você teve que rezar por amor e não mais por qualquer iluminação ou sentimento? Era o tratamento de Deus para nos fazer amadurecer na nossa caminhada espiritual. Era a purificação de Deus para nós. Os desertos, os silêncios de Deus são pedagógicos para nos fazer crescer, para nos fazer amá-lo de verdade. Porque amar quando se tem sentimento e iluminação é muito fácil. Porque resolveria Deus aparecer aqui para nós agora, nós não teríamos mais liberdade de negá-lo. Se nós o contemplássemos aqui agora, se ele aparecesse aqui na sua majestade, nós não teríamos mais liberdade, você não escolheria mais livremente não amá-lo, não segui-lo, não servi-lo. É por isso que ele nos deixa na nossa liberdade de escolhê-lo. E aí na hora do silêncio de Deus, na hora do deserto, é a hora que a gente vai provar para ele que nós o amamos, que nós o buscamos, não pelo que ele nos dá, não pelos sentimentos que nós possamos de alguma maneira, na nossa parte sensível, perceber. Não estou dizendo que sentir é problema, é pecado, mas eu só estou dizendo que nós vamos sendo trabalhados para que nós trilhemos o caminho do Senhor nessa preparação. Aonde João Batista se preparou para falar? Onde? No deserto. Eu imagino que ele deve ter pedido para a mãe dele: mãe, deixa eu ir para o deserto já, para eu ficar lá. Afinal, eu sou aquele que sou a voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. E ele foi, e ele viveu aquele deserto. Por quê, meu irmão? A pedagogia de Deus, ela nos trata para que a revelação, a promessa, que é a revelação da proximidade dEle, da direção dEle, se estabeleça na nossa vida. Hoje Deus quer falar comigo e com você, a partir de agora. O teu mestre abrirá os teus olhos, você poderá vê-lo. Ele abrirá os teus ouvidos, você poderá ouvir a palavra de aviso atrás de ti. E a palavra de aviso atrás de ti é: o caminho é este para todos. Segui por ele sem desviar-vos, à direita ou à esquerda. E aí, veja só, os versículos 23 em seguintes, ele vai trazer a promessa da restauração, a promessa desse reavivamento espiritual. Quando a gente ouve, quando a gente escuta atentamente, consequentemente, a palavra, obedecer, audire, é a capacidade de escutar. Então, quando eu escuto com os meus ouvidos purificados pelo silêncio de Deus, e aí eu vou distinguir a voz do mundo, eu vou distinguir a voz do demônio, eu vou distinguir a voz da minha carne, para, separando aquilo que pode me desviar, eu possa dar ouvidos ao Senhor. E a palavra dele, a palavra que ele fala a nós, é exatamente essa. Quando nós escutamos, obedecemos, andamos no caminho da retidão, a gente tem a certeza da proteção. A gente tem certeza da retaguarda espiritual de Deus, porque nós estamos debaixo da proteção da obediência, debaixo da proteção da palavra, debaixo da direção interior da voz de Deus que vai nos orientando, da inspiração do Espírito Santo. Inclusive, João nos falou no capítulo 16, versículo 13: o Espírito Santo vos guiará à plenitude da verdade. Repita comigo: o Espírito Santo me guiará à plenitude da verdade. Quando Deus se esconde, vai dizer São Gregório Magno, quando Deus se esconde, Ele educa. Quando Deus se revela, Ele transforma. Amém? Vou repetir: quando Deus
se esconde, ele educa. Quando Deus se revela, ele transforma. Então, na experiência de reavivamentos espirituais, e nós estamos tendo a oportunidade de experimentar isso, e os versículos seguintes do profeta Isaías vai revelar, ó, ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundantemente e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas passagens, teus bois e os animais que lavraram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de águas correntes, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento dos seus torreões, das suas torres, não é? Torreões é torres. E aí a promessa, a lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e fizer sarar a lesão da sua chaga. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Senhor, que essa palavra possa se cumprir hoje na vida desse meu irmão. Que ele experimente um reavivamento espiritual, para a restauração, para a cura, para que as feridas sejam tratadas. Senhor, mostra a esse irmão o caminho que o Senhor traçou para ele, de retidão. Faz com que ele experimente verdadeiramente a graça da maturidade espiritual, que é discernir a voz do Senhor que diz: não vá para a direita, nem para a esquerda, permaneça no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da retidão. Senhor, faça com que esse meu irmão se deixe conduzir pelo Espírito e experimente essa graça, dessa chuva, desse derramamento do Espírito Santo, desse avivamento, depois dos dias de purificação. A promessa é chuva que traz fecundidade, fertilidade, abundância, crescimento, milagres, curas, maturidade. Senhor, o avivamento é inevitável quando um coração se volta para Ti. Realiza na vida desse meu irmão essa obra. Eu te peço, Senhor, faz na alma dele aquilo que essa palavra viva e eficaz está revelando. Balança a mão desse irmão e diga: Senhor, não faça só na alma dele, faça na sua igreja essa obra, na nossa igreja essa obra, para que nós vivamos, Senhor Deus, o cumprimento dessa promessa nos nossos dias. Amém. Quem acredita, dê um glória a Deus aí. Eu acredito. Quando a imagem bíblica fala de água corrente, está mostrando que é uma vida em movimento. Quando a água está correndo, ela está em movimento, não é verdade? Então, aqui a promessa é: haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente. Então, o Senhor está falando de vida, está falando de movimento, Ele está falando de libertação. Olha só, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de muitos torreões, não é? Mas é uma água corrente no dia em que a morte que Ele está falando ali, na queda das torres, e eu vou tocar um pouquinho aqui nessas torres, mas Ele está dizendo de vida. O Senhor quer nos dar vida. Vamos lembrar João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então a promessa de Deus, ela é promessa de abundância, vida em abundância, o movimento de Deus que vai gerando exatamente a graça da libertação, da cura interior. Essa é a imagem desse renovamento, dessa renovação, desse avivamento no meio de nós. Essa água corrente, esse movimento. E qual é o símbolo dessas torres que caem? Veja só, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. O Senhor está nos revelando algo para o nosso tempo, para a nossa geração.
sistemas de opressão, estruturas humanas de segurança, fortalezas ideológicas. O Senhor, Ele promete que essas torres, elas cairão. Amém? Não subsistirá. Pode ter certeza. Um cardeal, num conclave, eu não lembro se foi o do Francisco, se foi o do Leão, mas saiu logo assim que o Papa Leão foi eleito. Tinha um cardeal olhando para o nada, assim, sabe? Parecia que ele estava meio isolado, mas não era. Depois, um repórter veio perguntar para onde, por que ele estava olhando com um olhar tão perdido. Ele falou, não, eu estava olhando lá na direção do Circo Máximo e pensando, os impérios caíram. Somente a igreja ficou de pé até agora, depois de 2000 anos. Império Romano, Império Persa. A gente poderia aqui enumerar os impérios, governos, estruturas políticas que ruíram. E o que permaneceu de pé? A Santa Igreja Católica. Revoluções aconteceram, guerras aconteceram, tantas realidades aconteceram na história da humanidade. E o que ficou de pé? A Santa Igreja Católica. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Não ceda jamais à tentação de sair da Santa Igreja Católica. Amém? Não aceite essa tentação. Amém? Ainda que nós homens decepcionemos vocês. Amém? Nós somos seres humanos. Nunca deixe a Santa Igreja. Aqui está a segurança. Amém? Aqui está a segurança. Os impérios passam, os sistemas políticos ruem, caem, são derrubados por eles mesmos, pela soberba, a vaidade, o orgulho, a tirania cai, tudo passa, minha gente. Só quem não passa é nosso Senhor e a Santa Igreja, aonde Ele governa, aonde Ele reina na face da terra. Amém? É aqui que nós temos segurança. A profecia de Jesus é essa: as portas do inferno não poderão vencê-la. Aleluia. Eu quero estar no meu lugar quando Jesus voltar. E o meu lugar é a Santa Igreja Católica. Hoje mesmo eu vi na internet uma frase de Fulton Sheen. Ele dizia assim, naquele texto: se você diz que você não vai na igreja porque lá tem muitos hipócritas, pode vir, porque tem lugar para mais um. Pode vir, aqui tem lugar para você também, não é? A gente tem que entender o processo. Deus está nos colocando num juízo, amém? Os dias são fáceis? São dias de juízos. Os juízos são carregados de promessa. Todo momento de crise, depois da crise vai vir um avivamento, amém? Eu creio, porque foi assim. Só que tem gente hoje que não olha para a história, não lê a Bíblia, não conhece aquilo que Deus fez na história do povo de Deus, aquilo que Deus fez na história da igreja, só fica com presente, só fica com aparência, só fica com aquilo que consegue ver agora, não consegue entender que o Deus que continua agindo é aquele que o autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 13, no versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo amanhã. Depois das crises vem o tempo de avivamento. Deixa eu te falar, eu estudo avivamento, eu prego sobre avivamento do Espírito. Nós, na leitura que nós fazemos, nós sabemos que há uma tempestade perfeita para que venha o poderoso avivamento do Espírito. Para que venha nos transformar. Padre Jonas, eu aprendi a pregar sobre avivamento porque ele, pregando sobre a vinda gloriosa do Senhor, dizia: antes da vinda gloriosa do Senhor virá um derramamento do Espírito Santo como nunca aconteceu antes. É por isso que eu falo sobre avivamento espiritual. E o Espírito Santo coloca em nós aquele mesmo sentimento que estava no coração de Jesus no Evangelho de hoje: compaixão. Jesus se compadeceu da multidão. Compaixão. Às vezes a gente usa uma linguagem errada. Às vezes a gente fala assim: eu tenho pena daquela pessoa. Pena é um sentimento. Desculpa. Pena é quem tem a galinha, não é verdade? Agora, compaixão é dor na entranha.
É algo que movimenta o meu coração para eu fazer alguma coisa. Eu vejo o diácono fazendo muitas coisas aí, até dentro do exercício diaconal, de ajudar os pobres, aqueles que são necessitados. A compaixão faz a gente sair de nós. A compaixão nos desinstala. Quando eu vejo um perdido, quando eu vejo uma pessoa na pior, quando eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, de salvação, aquele movimento que vem no meu coração de ir até aquela pessoa e de me oferecer para ajudá-la de alguma maneira, isso se chama compaixão. É uma dor na entranha, no mais profundo do nosso ser, que nos faz querer que o outro experimente o bem que nós estamos experimentando. Jesus sentiu compaixão, eram como ovelhas sem pastor. E aí ele vai dizer: pedi ao dono da messe que envie operários para a messe. Então, missão, missionários, vocação é fruto de oração, não é simplesmente estratégia de marketing, eu vou fazer uma estratégia agora para aumentar o número de vocação. Não, a primeira coisa para que aumente o número de vocação é oração. Pedir ao dono da messe que envie operários para a messe. Nós precisamos de operários para a messe. Nós precisamos de homens e mulheres comprometidos, de gente que queira servir, que se compadeça da humanidade perdida, que se compadeça daqueles que até estiveram um dia conosco, que se afastaram e que talvez estejam esperando uma mensagem. Hoje eu estava rezando em casa e Deus me mostrou algumas pessoas. Eu mandei a mensagem: vocês estão bem? Está precisando de alguma coisa? De alguns ainda não recebi resposta, é sinal que eu tenho que insistir. O Espírito Santo nos mostra e nos revela. Nós devemos nos comprometer, colocar os nossos dons ao serviço, o chamado de Deus, mas também rezar pela messe, para que Deus envie operários para trabalhar na messe, para que a gente consiga chegar até aqueles que hoje precisam do nosso toque, da nossa palavra, do nosso amor, da nossa compaixão, do braço estendido. E dizer: meu irmão, nós estamos sob o juízo de Deus. É possível que o Senhor volte na nossa geração. Então você precisa sair dessa situação. Gente, é muito simples. Falar do amor de Deus. Chamar a pessoa para perto. Impor as mãos e pedir o Espírito Santo sobre ela. É muito simples. É muito simples. Eu já conquistei algumas almas para Jesus somente com a simpatia e o acolhimento. Não falei de Jesus, não tive oportunidade de falar naquele momento específico, mas eu fui lá e acolhi, dei um abraço: você está bem, tal. Passando assim, às vezes em final de encontros. Eu estava num encontro de jovens e terminou o encontro, foi um espetáculo, foi uma benção, Deus fez maravilhas. E aí eu passei, tinha um jovem assim, meio tímido, sabe, encostado numa parede e tal. E aí eu passei, voltei, estendi a mão: tudo bem com você? Aí ele meio que engasgou. Aí eu puxei, dei um abraço. Quando eu dei um abraço, ele começou a chorar. Ele falou: eu não sei o que estava em você, mas passou para mim. Claro que eu sei o que estava em mim, que era o Espírito Santo, né? E eu estou sentindo algo aqui. Eu falei: você é de onde, meu filho? Eu sou de tal lugar. Eu falei: como está a sua vida? Aí ele falou um pouco para mim como estava a vida dele. Ele falou assim: eu não fiz primeira comunhão ainda. Aí eu já chamei o pessoal, falei: alguém conhece essa cidade aqui? Pode encaminhar esse jovem? Aí há uns meses atrás, ele mandou a foto da primeira comunhão dele para mim, dizendo que ele foi alcançado. A gente não precisa fazer muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer pregações longas, né? Às vezes a pregação longa é tão cansativa, a pessoa não é tocada. Talvez ninguém está sendo tocado aqui agora. Mas um olhar, um abraço, uma mão estendida. Eu aprendi isso com o Padre Jonas. Viajando com ele, pregando junto com ele. Quantas vezes eu vi um abraço dele batizar as pessoas no Espírito Santo? Eu falei: se o Senhor, o Espírito Santo, está fazendo com ele, faz comigo também, né? É assim que Deus trabalha. Eu estava pregando nos Estados Unidos há um ano passado. E aí ali pregando e tal, eu tinha ido jantar com uns casais. E aí eu percebi que tinha um casal ali que estava um pouco preocupados com o filho dele, mas nem... sabe? Aí eu estou lá pregando e tal. Do nada o rapaz levanta no meio da pregação chorando e me abraça. E era aquele jovem. E ele falou para mim assim: tudo que o senhor falou era o que eu precisava de ouvir. Aos prantos. E aí ali eu rezei por ele e tal. E ele está lutando. Agora mesmo, ano passado de novo. Não, o ano passado. Eu fui em outro lugar, fora do país.
E aí, quando eu saí do encontro, eu olhei um rapaz ali, meio jogado no carro. E aí eu estendi a mão e falei, ei, me dá um abraço aqui e tal. Dei uma atenção para ele. Está servindo na igreja. Voltei agora, depois de anos que ele não se confessava, ele se confessou. Voltou a colocar o dom dele a serviço, porque não estava colocando por uma decepção que havia tido dentro da igreja. E agora está colocando o dom a serviço. São coisas simples, mas se não há nas nossas entranhas a dor de ver aquele que está perdido e desejar trazê-lo de volta, a gente não consegue. A gente não consegue porque falta compaixão. Mas quando vem a compaixão, a gente vai atrás das ovelhas perdidas, da casa de Israel. Talvez da sua casa, da sua família, amigos seus, mas que estão só esperando você. E é você que foi escolhido para falar do amor de Deus para eles. Não chega com pedra na mão, não. Não chega condenando, não. Não chega condenando. Se tem uma coisa que eu ouvi do meu pai, que ele falou muitas vezes aqui na Canção Nova, que ele nunca ouviu da minha boca dizendo que os cachaceiros iam para o inferno. Apesar de eu saber que está na Bíblia que os beberrões não vão entrar. Está lá, mas eu nunca cuspi versículo bíblico para tentar convertê-lo. Não, eu rezei. E Deus fez a obra. Amém? Às vezes, quando a gente vai de forma agressiva, cuspindo versículo, arrotando capítulo, né? Agora, se você leva as pessoas a experimentarem aquele abraço do Pai das Misericórdias, que acolhe o filho de volta, aí você vai ver uma eficácia. Porque Jesus não mandou a gente dizer às pessoas que elas estavam condenadas em primeiro momento. Não. No entanto, que no seminário de vida, a primeira pregação é amor de Deus. Depois vai falar de pecado, salvação, conversão, não é? Mas é experimentar o amor de Deus. Depois a gente vai avançando nas etapas. Você precisa confessar, hein? Sair dessa situação. Mas não é a primeira coisa. A primeira coisa é que as pessoas saibam-se amadas por Deus. E você é esse amor que precisa apresentar-se para essas pessoas. Você é operário da messe. Estou jogando para você. Ó. Pegou? Você é operário da messe. Pegou aí? Estou jogando para você a responsabilidade. Está pegando? Você é operário para essa messe que o Senhor está pedindo que nós rezemos hoje. Manda operários para a messe. Por quê? O Senhor virá e não tardará. Não podemos perder tempo. Amém? Fica de pé um pouquinho, só para você descansar do banco. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga: Deus ama muito você, meu irmão. Deus ama você. E a promessa dele é promessa de bonança, fecundidade. A promessa dele é de fertilidade. A promessa dele é de paz. A promessa dele é de transformação. Segura na mão desse irmão e diga: Senhor, que essa palavra encontre abrigo no coração desse meu irmão. A gente sabe que os dias são maus. A gente sabe que a luta espiritual tem cada vez mais se intensificado. Mas nós já sabemos que o Senhor é o vencedor. Nós já sabemos que a segurança está na Santa Igreja Católica. Nós já sabemos que aqui é um refúgio seguro. É um abrigo. Aonde nós, aqui na Santa Igreja, estamos mais protegidos do que num bunker de um milionário. Aqui nós temos salvação. Aqui nós olhamos para dentro de nós, Senhor. Aqui nós queremos melhorar. Aqui nós queremos amar, perdoar, recomeçar. Aqui nós queremos ser usados, Senhor, para preparar o caminho do Senhor, para falar em seu nome. Por isso eu peço por esse meu irmão nessa tarde, que essa palavra encontre abrigo no coração dele e possa gerar compaixão, dor nas entranhas, para que ninguém passe despercebido.
para que o desejo desse meu irmão é que todos conheçam o amor do Senhor. E esse amor seja derramado abundantemente pelo seu Espírito Santo, que é o amor. Realiza na vida desse meu irmão agora, Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor da messe, que esse meu irmão seja um operário da messe. Que ele não deixe de se colocar à disposição do Senhor, para servir, para amar, para ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Deus, para chegar até os pecadores, aos perdidos, aos viciados, àqueles que estão distantes, e que se hoje o Senhor voltasse, poderiam estar condenados, mas o Senhor está nos dando um tempo, Senhor, e nós queremos aproveitar esse tempo. Então faz desse meu irmão resposta dessa oração, que ele seja operário da messe, que ele seja operário da messe, porque o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu. Levanta a mão desse irmão lá no alto. Ora por um instante no Espírito. Se você ora em língua, solta a sua voz. Deixa agora essa oração simples, mas eficaz atingir esse irmão. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. Balança a mão desse irmão e diga: Deus conta com você. Pode aplaudir esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado. Ele conta com você. Hoje é primeiro sábado. A gente faz memória daquilo que Nossa Senhora falou para os pastorinhos em Fátima. E eles viram o inferno e as alminhas queimando como um tição de fogo. E as crianças perguntaram para Nossa Senhora: por que aquelas alminhas estavam queimando no inferno? Porque não tem quem reze e faça penitência pela conversão dos pecadores. Agora vai ter, rezar e fazer penitência pela conversão dos pecadores. A partir daquele dia, nunca mais Lúcia, Francisco e Jacinta viveram da maneira que eles viviam. Eles começaram a rezar e fazer penitência pela conversão dos pecadores. Que Deus nos dê essa graça, da dor das entranhas, que nos leve a fazer penitência pela conversão, pela salvação dos pecadores. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.